Não existem pesquisas científicas que correlacionem diretamente ansiedade financeira com compras por impulso. Não existe quem diga que quem tem ansiedade financeira com certeza tem comportamentos de compras por impulso e quem tem compras por impulso tem com certeza sintomas de ansiedade financeira. Mas na minha prática clínica eu tenho percebido cada vez mais comum, de uma forma cada vez mais presente, essas duas partes se relacionando e caminhando lado a lado. E é sobre isso que eu quero te ajudar a refletir hoje. Como é que as suas compras por impulso e a sua ansiedade financeira têm andado lado a lado e quem sabe você pode encontrar um caminho de solução diferente para as suas questões sobre dinheiro. Vamos refletir sobre isso? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Eu atendo pessoas de diversas classes sociais, com histórias muito diferentes entre si, que ganham salários diferentes, que têm realmente vivências na vida muito diferentes. Mas às vezes elas me trazem uma história que pode ser resumida com uma frase assim: não importa o quanto eu ganhe, não importa o quanto eu trabalhe, não importa o tamanho do meu salário, parece que eu preciso sempre mais. E quando eu não tenho mais, eu sinto essa ansiedade financeira que me acaba, porque eu tenho essa sensação de que eu vou ficar sem dinheiro a qualquer momento. Como se tudo fosse acabar, ao invés de eu olhar e entender o que está acontecendo. E ao mesmo tempo que essa pessoa me diz isso, quando a gente começa a conversar sobre a forma como ela gasta o dinheiro, é muito comum que ela me conte algo muito parecido com isso. Dinheiro é feito para gastar. Dinheiro é feito para eu comprar o que eu quiser. Eu não quero ninguém me dizendo o que eu posso e o que eu não posso comprar. O que eu quiser comprar, eu vou lá e passo o cartão. E eu quero uma vida em que eu possa passar o cartão, comprar o que eu quiser, sem medir as consequências disso. Sem ter que lidar com as consequências de ficar pensando se eu tenho dinheiro ou não para pagar os boletos. É assim que eu quero viver. É assim que eu acho que a minha vida tem que ser. E essas duas formas de lidar, uma lidando com o trabalho, sabendo que, independente da quantidade de dinheiro, parece que sempre vai faltar, criando ansiedade financeira, costuma andar de mãos dadas com esse outro comportamento que é: eu quero comprar o que eu quiser, sem pensar nas consequências, sem pensar em como isso eu vou pagar, é simplesmente passo o cartão, vai cair o dinheiro na conta e é isso, e vai ter dinheiro na conta para cobrir todo e qualquer gasto que eu queira fazer, de uma forma impulsiva e refletida do jeito que eu quero. Eu quero comprar o que eu quero sem pensar no valor e é essa vida que eu acho que eu tenho que viver. Essas duas partes caminham lado a lado dentro de um processo de compras que envolve tanto compra por impulso, sem uma reflexão e principalmente sem uma responsabilidade madura sobre sua vida financeira, junto com ansiedade financeira, do outro lado, às vezes chegando a um burnout. Um dia eu estava conversando com uma cliente que me relatou exatamente essa história desse jeito. Eu quero chegar na loja que eu quiser, quero passar o cartão, pagar do jeito que eu quiser, sem ter que me preocupar se eu vou ter ou não dinheiro na minha conta para pagar isso aqui. No dia seguinte, eu estou pensando se eu tenho que trabalhar mais, porque não importa o quanto que eu trabalhe, nunca é o suficiente o tanto que eu ganho. E aí eu dei para ela essa imagem. Imagina só que você está diante de uma piscina. Essa piscina é como se fosse a sua vida financeira. Seu extrato bancário, seu cartão de crédito, sua linha de investimento, tudo aquilo que realmente permeia a sua vida financeira como um todo. Nessa piscina tem duas pontas. De um lado dela tem uma parte sua, que é a parte que trabalha,
para encher a piscina de água. Do outro lado tem uma outra parte sua, que é aquela que usa a água para fazer a vida florescer, para fazer a vida fluir, para fazer a vida acontecer. Na maior parte das pessoas, essas duas partes não se conversam totalmente. E em algumas pessoas, essas duas partes parecem totais estranhas. Elas nunca nenhuma ouviu falar da outra. Parece um papo de doido, eu sei. Você vai tentar me dizer assim, Sara, eu sou uma só. Eu sei que sou eu que gasto, eu sei que sou eu que ganho, eu sei que sou eu que trabalho, eu tô lá todos os dias, sentada naquela cadeira, na frente daquele computador, com aqueles colegas de trabalho, vendendo aquele produto, oferecendo aquele serviço. E eu sei, no outro dia sou eu que tô lá com o cartão de crédito, passando na conta, naquele site, naquela loja. Eu sei que sou eu, sou sempre eu. Nós temos sim uma percepção de continuidade do eu. É isso que nos garante uma consciência. Nos faz, lógico, perceber e saber que a gente pode dormir numa noite, no dia seguinte a gente vai acordar, vai saber quem nós somos, o que nos aconteceu, nós temos uma noção de linha do tempo. Mas na hora de lidar com o dinheiro, parece que aquela pessoa que eu sou, aquela parte de mim que trabalha, não conversa com a parte de mim que gasta. Não conversa. E isso acontece de um jeito muito sutil. E eu consigo ajudar as pessoas a entender quando eu começo a fazer com que elas pensem um pouco como se elas estivessem conversando, colocando duas partes dentro de si para conversar. Eu digo, imagina que aquela que quer gastar, que quer comprar aquele item, e seja um sapato. Ela vai comprar um sapato, vamos dizer aqui um valor absurdo de um sapato. Um valor de 5, 10 mil reais. Ela viu esse sapato na vitrine, ela adorou esse sapato e ela disse, eu quero. E eu quero chegar nessa loja, simplesmente passar o cartão, sem me preocupar se a minha conta tem dinheiro ou não para pagar. E eu quero simplesmente chegar, passar o cartão, levar o sapato para casa e ficar muito feliz. Essa parte que comprou esse sapato de, 5, 10 mil reais, conversa com aquela depois que foi a que trabalhou horas, dias e às vezes muitos meses para receber aquele mesmo valor do sapato. E elas duas começam a conversar desse jeito. A que trabalha diz, cara, eu trabalhei 2 semanas esse mês para receber esse valor. Você não pode gastar tudo num sapato. Eu acho que você precisa botar o pé no chão. Não é assim que as coisas funcionam. E aquela que está lá comprando sapato vai olhar para aquela que trabalha e vai dizer assim, eu posso gastar com o que eu quiser. Eu gasto, é meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Algumas vezes a gente leva isso para fora. A gente projeta no marido, nos pais, no parceiro, nos filhos. Você não pode me dizer como eu vou gastar meu dinheiro, eu gasto do jeito que eu quiser. Mas isso acontece dentro da gente o tempo todo. E como é que a ansiedade financeira e esse impulso de gastar acabam acontecendo dentro de você? Aquela parte da piscina, tá? Que tem o lado seu que trabalha, vai lá e tem um balde. E ele começa a ir no rio, no mar, na cachoeira, começa a trazer o balde. E ele começa a encher aquela piscina. E ele vai ficando muito feliz. Porque ele está arrasando. Ele está feliz. É o primeiro salário. É a primeira vez que ele vê a conta com dinheiro. Nunca viu a conta com aquele dinheiro antes. Ele fica pensando no que ele vai investir, no futuro que ele pode ter. E ele continua trabalhando. E ele vai botando água, vai botando água e vai botando água. E ele trabalha, se esforça, conversa com o chefe, diz, eu preciso de um aumento de salário, eu gostaria de uma promoção no meu trabalho, eu vou mudar de emprego para um outro que me pague melhor, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou aprender inglês, eu vou aprender uma terceira língua, eu vou estudar fora, eu vou fazer alguma coisa que aumente ou a eficiência do meu balde,
Em vez de colocar um balde a cada 10 minutos, eu vou colocar o mesmo balde a cada 2 minutos, ou eu aumento o balde. Eu vou fazer alguma coisa para aumentar a velocidade e a quantidade de água que eu vou colocando nessa piscina. Com o objetivo de, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma vida financeira melhor, eu quero poder sonhar um pouco. Mas do outro lado da piscina, aquela parte sua que gasta começa a ver aquela água. Como ela desconhece, na maior parte das vezes, emocionalmente falando, que esse dinheiro custou muito, de uma forma prática, é quase como se você esquecesse o quanto você trabalhou para ter aquele dinheiro ali. É quase como se você minimizasse de alguma forma o esforço que você teve para que aquele dinheiro pudesse existir na sua vida. O minimizasse todo o esforço. Ah, não foi nada. Ah, eu só trabalhei 2 meses. Ah, eu só juntei dinheiro por 2 anos. Ah, eu faço isso de novo. Ah, isso é muito fácil. Não, o dinheiro está aqui na conta, vamos lá. A gente tem formas de ignorar os nossos esforços de trabalho, o tanto que demorou, o tanto que a gente se esforçou, o desempenho que a gente precisou fazer, as conversas que nós precisamos ter, os investimentos em trabalho, em conversas, em processos, em melhorar faturamento e melhorar marketing para poder aumentar a quantidade de dinheiro que entra, a gente tende a minimizar, a ignorar de alguma forma. Esse é um jeito de dizer assim, ah, não foi tão ruim assim, ah, não foi tão esforço assim, ah, não demorou tanto assim, ah, eu consigo de novo. E aquela parte que gasta, vê aquela quantidade de água e fala assim, peraí, eu sempre quis colocar água ali naquela terra. Eu sempre quis lavar a roupa daquele jeito. Eu sempre quis cozinhar aquela comida. E ele vai utilizando essa água para partes da vida. Ele vai comprar um sapato, vai comprar uma roupa, vai pagar o aluguel, vai pagar o plano de saúde, vai começar a tirar o dinheiro desse espaço financeiro para facilitar a vida. Mas se essa parte dentro de você que está olhando esse dinheiro minimiza, ignora, ridiculariza a forma como a outra parte trabalhou, você vai se entender a se colocar em situações desnecessárias na hora de gastar o seu dinheiro. Poxa, eu tenho uma reserva financeira de 6 meses de salário. Não custa nada eu pegar um pedaço dessa reserva e fazer aquela viagem XYZ agora. Não custa nada eu pegar, e eu já ouvi várias histórias de várias pessoas que já me disseram, eu não acredito que eu acabei de pagar, de comprar, de usar toda a minha reserva financeira, que é para emergências, em algo que não é uma emergência. Eu não sei o que aconteceu, parece que eu não posso ver dinheiro na conta. Parece que tudo que eu quero é gastar dinheiro. Eu vejo dinheiro na conta, eu já tenho ciricutico para gastar. Porque essa parte que gasta, ela reduz os esforços, ela minimiza os esforços, ela diz, não é nada, foi sorte. Esse dinheiro está aqui, essa reserva de 6 meses está aqui, porque é pura sorte. E ela vai gastar. Ela vai gastar com uma viagem que não é de emergência, vai gastar com uma roupa que não é de emergência, vai dar uma festa para os amigos que não é de emergência, que poderia ser feito de um jeito diferente, que poderia ser negociada internamente de uma outra forma, e ela vai tirar o dinheiro da conta. Ela não vai poder ver dinheiro na conta que ela quer gastar. Essa parte que gasta, ela desmerece os esforços da parte que ganha, da parte que trabalha, internamente falando. Ela vai tender a dizer assim, não foi nada, e vai gastar como se realmente não fosse nada. Uma viagem aqui que eu vou pegar essa reserva de emergência e vou pagar essa viagem para Disney e vou levar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, o meu tio, a minha tia, os cachorros e todo mundo. Mas eu vou levar todo mundo? Isso é dinheiro de pinga, isso é nada, isso eu ganho de novo, isso eu faço de novo, isso aí, é só eu encontrar um cliente novo, essa reserva é feita rapidinha de novo. Tá tudo bem, tá tudo resolvido. O importante é que eu posso gastar o que eu quero,
sem responsabilidade, sem refletir nas consequências, sem lidar com as consequências do jeito que eu quiser. Quem lida com as consequências? No caso, a gente sabe, somos nós mesmos, né? Mas aquela parte que trabalha. Porque é ela quem sente a ansiedade financeira. Não é a minha parte que gasta. A minha parte que gasta, ela não tem e ela não deseja ter freios. Ela não deseja ter consequência. É concretização de consequências. Ela deseja que quem vai lidar com a consequência é quem está trabalhando. Eu só quero gastar. Eu só quero estar aqui e tudo que eu desejar, passar o cartão e comprar. Essa conversa interna, ela acaba criando muita confusão e conflito interno. E conflito que se resvala na vida financeira mesmo. Eu sei que esse papo, eu sei que eu estou trazendo algumas questões aqui que parecem muito simbólicas e muito amplas. Mas deixa eu tentar trazê-la para o chão para que você comece a perceber como é que isso opera na realidade. Fui lá, trabalhei. Trabalhei durante 6 meses, 1 ano, fiz um baita de um esforço para conter os meus gastos, para fazer uma boa reserva financeira e fiz. Fiz uma reserva de 6 meses de salário. Se alguma coisa acontecer, se alguma emergência acontecer, eu estou segura. A minha piscina tem ali uma quantidade de água que eu consigo nadar ainda durante 6 meses sem sentir que eu vou ficar muito seca, sem sentir que eu vou ficar sem água, sem sentir que eu vou entrar em crise de emergência, em modo de sobrevivência. E aí eu deixo aquela grana ali e continuo trabalhando. Porque eu sei que se eu sou CLT, eu tenho um aumento de salário que tem um limite. Eu posso até mudar de empresa, mudar de emprego, mas eu vou aumentar o meu salário em 20%, em 15%, ou se eu receber uma promoção, é mais ou menos isso que eu vou ter de aumento de salário. Não vai ser muita coisa. Então eu tenho um limite. Eu sei desse limite, eu sei que eu trabalhei, que eu fiz horas extras, que eu aguentei aquela pessoa do meu lado tentando puxar o meu tapete o tempo todo. Eu sei o esforço que eu vivi na minha carne, na minha pele, a ansiedade de trabalhar os finais de semana, a ansiedade de às vezes não ir num evento de um amigo porque eu precisava entregar um relatório para realmente poder economizar. Não fui naquela festa, não comprei uma roupa nova para poder economizar. E aí eu tenho 6 meses de reserva em casa. Tá lá, linda, um chuchu. Assim que eu termino essa reserva, algo dentro de mim parece que sai do lugar. E eu começo a, de forma impulsiva, incontrolável, olhar sites de viagem. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Não, eu não posso ter dinheiro parado na conta. Eu não consigo ver dinheiro na minha conta que eu já quero gastar. Nossa, tem alguma coisa aqui dentro de mim que começa a subir e eu não sei o que é e eu preciso gastar esse dinheiro. Já sei. Eu vou comprar um carro. Já sei, é isso, eu vou comprar um carro. Tenho aqui, juntei 6 meses de salário e é o valor de um carro. Cara, que coincidência, eu achei o carro no valor, nas condições, aqui do lado da minha casa. Gente, foi uma coisa assim, parece que foi o divino que colocou na minha frente. Eu vou comprar esse carro agora. E eu não seguro de jeito nenhum. Eu não tenho condições, essa parte dentro de mim que está lidando com essa compra, ela tem dificuldade de entender consequências de longo prazo. Ela tem dificuldade de entender que se essa reserva sair, eu vou entrar em modo de sobrevivência, eu vou estar insegura. Essa parte tenta me convencer de que se eu fiz uma vez, eu consigo fazer de novo. Se eu consigo fazer isso em 1 ano, eu consigo fazer de novo em 6 meses. E essa conversa interna, ela desgasta muito a nossa saúde mental, porque ela acaba nos trazendo essa conversa, essa negociação interna que não tem para onde ir a não ser bagunçar a vida financeira. Aí eu vou lá e compro o carro. E quando eu compro o carro, eu sento no carro e eu olho a minha reserva financeira, eu pergunto para mim mesma, o que aconteceu com a minha reserva? O
Quem gastou essa reserva? O que eu fiz? Não, alguém gastou. Não, eu recebi um golpe. Mas foi de mim mesma. Essas duas partes, elas têm muita dificuldade, na maior parte de nós, em conversar entre si. Porque aquela que compra não quer lidar com as consequências daquela que recebe o dinheiro, vai precisar lidar. E aí é onde se instala, muitas vezes, uma ansiedade financeira, porque não se consegue parar as compras, porque não se quer lidar com as consequências, porque não se quer lidar com as compras de uma forma mais madura. Eu não sei se está fazendo sentido aqui para você isso, se você consegue relacionar isso com algum fato da sua vida que você tenha vivido em algum momento. E se de alguma forma você consegue perceber essa dinâmica interna que acontece entre a sua parte que trabalha, a que traz dinheiro para dentro da piscininha e aquela que pega o balde, tira o dinheiro aleatoriamente, gastando como se não houvesse amanhã e só quem sabe que existe amanhã é quem está efetivamente trabalhando dentro de você para manter a sua vida financeira estável e no azul. Sair desse espaço muitas vezes requer que não é sobre trabalhar mais, nem sobre você chegar num valor que você diga, se eu tiver tanto por mês, eu sei que eu vou poder gastar o que eu quiser sem me preocupar com as contas e os boletos no final do mês. E sim trabalhar essa outra parte para lidar com consequência, para inserir consequência dentro dessa linha de pensamento, dentro dessa parte de você que está tirando a água da piscina para gastar de uma forma indiscriminada. É colocar realmente freio de consequência nela. E às vezes para fazer isso você vai precisar sim de alguém que possa te ajudar a entender por que você gasta como gasta. O que dentro de você faz você acreditar que se você tiver dinheiro ilimitado, a sua vida financeira está finalmente resolvida. Se precisar de ajuda, me manda mensagem, a gente conversa, marca um bate-papo para a gente entender o que está acontecendo com você. E se essa conversa fez sentido, se você puder, encaminha para alguém, traz ela aqui para refletir junto com a gente sobre essa dinâmica interior que acontece, que às vezes gera conflito financeiro e que desgasta a nossa saúde mental também para encontrar caminhos diferentes, soluções diferentes para a sua vida financeira. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.